professora aqui vai ser mais boazinha que essa professora daí. Eu tenho que escolher as professoras aqui. Então é essa alegria, né, que a gente tem que ver nesse empoderamento dentro das atividades as quais a gente realiza na nossa empresa. É levar esse carisma, né, feminino tão importante dentro das nossas atividades, né? 3, 2, 1, gravando! Muito bem, é um prazer e uma alegria imensa estar com você aqui no Pod Prof do mês de novembro. Hoje nós vamos falar sobre mudança de mindset, empoderamento feminino, todas aquelas questões que muitas vezes ficam represadas lá em sala de aula ou em consultorias a quais a gente atua. Aqui é a oportunidade para que a gente possa realmente levantar esses temas para que você tenha essa oportunidade de saborear esse conhecimento e também entender como nós estamos dentro das nossas atividades executivas, gerenciais e principalmente no nosso dia a dia como profissional, potencializar com essas competências e fazer com que elas sejam também frutíferas no seu ambiente de trabalho e alcançar os objetivos os quais você tem determinados para esse ano, para o próximo ano, ao final de contas, para a sua vida. E por falar em vida, hoje eu venho trazer duas enormes, grandiosas e amigas convidadas aqui, que têm uma sabedoria imensa para nos ajudar, para nos auxiliar, que é a Teacher Tereza, né, diretora da Immersion House, English Executive Teacher e também co-criadora e mentora da metodologia NELF. E também a professora doutora Ana Lúcia Fita, docente BMEC, palestrante, diretora da MMP Assessoria e Comunicação, que vai nos ajudar e brindar nosso bate-papo nesse podcast. Sejam muito bem-vindas aqui para a gente estar falando com vocês. Obrigada. Agradeço o convite, né, prontamente já estando aqui para a gente fazer esse bate-papo sobre empoderamento, essa questão do mindset também, dessa mudança, desse momento que a gente vive, de tanta transformação e que a gente precisa estar muito alinhado. As pessoas que estão nos acompanhando, muitas vezes elas têm as suas oportunidades de atuar dentro das suas empresas, mas também tem muitos desafios e receios, às vezes, falando do momento da gestão, a liderança feminina. E aí, vocês executivas, renomadas nas suas carreiras, que levam um diferencial tão importante para a vida de tantas pessoas, inclusive, né? A oportunidade de trabalharmos juntos no IBMEC, oportunidade, né, Teacher Tereza, de ser aqui seu aluno também, né, Immersion House, puxou minhas orelhas lá, mas entre puxões e não, a gente chegou bem, não, né? Não venha com Buxon. Não, fica tranquila, não vai ter. Sem problema. E é importante ver, né, toda essa ação, toda essa sinergia de vocês dentro do ambiente de trabalho que se destacam. O que vocês veem aí, já começando, né, essa questão do empoderamento feminino na gestão de uma empresa? O que vocês podem nos ajudar a essa reflexão? Olha, se a Tereza me permite... Please, por favor. Eu vou começar com uma coisa que eu considero a mais, se não a mais importante, uma das mais importantes quando a gente pensa nessa questão de empoderamento, que é entender que empoderamento não é só um modismo. A gente precisa entender que a palavra empoderamento, ela tem como ponto central a questão do poder. Então, quando você diz que você empodera alguém ou que alguém é empoderado, isso significa que é uma pessoa, seja ela um homem ou uma mulher, sim, ela é uma pessoa que tem poder. Ok. E para que ela possa exercer esse poder, pensando no mundo que nós vivemos hoje, pensando em tudo que está acontecendo hoje, para mim o ponto de partida é a busca do protagonismo. Então não adianta só, por isso que eu digo, não adianta só adotar, né, essa palavra empoderamento, que eu vejo hoje muito nas redes sociais. Sim, o empoderamento feminino, empoderamento, e usar só como mais uma modinha, mais um conceito que é tão sério, que é tão importante e que acaba sendo sucateado no meio de toda essa modinha. E aí as pessoas ficam só nisso, né? Faz o post, coloca o empoderamento e falta para que esse empoderamento, esse poder realmente aconteça na prática, o exercício do protagonismo.
né? Que também é até para não confundir o poder com alguma coisa muito parecida com o mandar mesmo, mandar, comando, né? Aquela coisa de autoritarismo, que não é isso, né? O empoderamento, o poder que está nesse empoderamento é o poder do protagonismo. É aquela pessoa que tem as rédeas, né? Que é, como a neurociência diz, o locus de controle. Ela sabe que tudo começa de dentro para fora. Ela tem essa rédea, né? Essas rédeas nas mãos. E aí, claro que as 3 atitudes que comandam tudo isso: decisão, senso de dono e a ação em si. Que muitas empresas acabam falando, né? Preciso que o meu liderado lá, meu funcionário, vista a camisa da empresa. Exatamente. Mas esquece de dar o uniforme, né, Teacher Tereza? E como que é esse empoderamento aí que você pode nos ajudar? O que eu vejo, atualmente eu dou aula para algumas mulheres de inglês, of course. Ok, of course. Que são mulheres em cargos C-level de empresas diferentes. Que legal, que a gente até estava falando sobre isso, que estamos começando a ver, né? Sim. Mais e mais mulheres. E o que eu vejo nelas, assim, o que você precisa para estar empoderado, estar empoderada? Uma das principais coisas é acesso à informação. Como que você vai ter? Como você vai ser um protagonista se você não tem acesso à informação? Né? Então, se a gente consegue ter um acesso mais igualitário para todo mundo, e aí, se a gente começar a destrinchar isso, se a gente volta para a mulher, é o acesso. A mulher precisa de tempo. Porque muitas vezes o modelo de família onde a mulher trabalha o dia inteiro, tem que chegar em casa e cuidar do filho sozinha, ou pode ter um marido, mas a divisão, a distribuição dentro de casa não é uma distribuição meio a meio, então acaba ficando as tarefas mais nas costas da mulher, e você tem um bebê e cuidar de crianças e tal. Então já o acesso à informação já fica mais complicado para essa mulher. Que horas que ela vai conseguir abrir, né, um curso, com que horas de madrugada, tal, enfim. Então, buscar um buraco na agenda ali, né? E aí você vai, se depois de um dia inteirinho de trabalho e cuidar da família, tal, que energia que você vai ter para estudar depois, né? Então, o acesso à informação é importante. Você conseguir ter esse acesso à informação, você pode até ter o tablet em casa, a conexão na internet, computador, mas simplesmente não dá pelo cansaço. Então, a gente precisa pensar mais sobre isso, conversar mais sobre isso, sobre ter um acesso igualitário para homens e para mulheres, para a gente ver mais o empoderamento mesmo. Perfeito. Excelente. Eu concordo. É impossível a gente pensar em protagonismo sem informação. Mas essa busca, quando você se preocupa de fato no locus do controle, e aí você fala da distribuição das tarefas e tudo mais, ela já começa por aí também, né? Não dá mais para aceitar aquela distribuição que nós tínhamos de tarefas. A mulher, ela tem que educar, a mulher, porque o homem não educar, sim, né? Sim, exato. Por que não dividir? Então, aí já entra mais ainda o protagonismo. As tarefas domésticas, né? Porque quem falou, né? Lá atrás era aquele paradigma, né? Não, o homem não podia lavar uma louça. Só você vai ter o teu tempo para não pode passar um aspirador no chão, para estudar, para ler um jornal, se nós pegarmos aí as mulheres empoderadas ao longo da história, nós vamos ver que todas elas lutaram muito por esse espaço, né, em busca do conhecimento, em busca da informação. E essa busca da informação, essa busca do conhecimento, isso eu vou insistir bastante, ela parte de um protagonismo que vem de dentro para fora. E falando desse protagonismo, vocês poderiam nos ajudar assim, a mulher ela se cobra mais do que o homem? Nesse sentido, dessa busca de informação, de ser protagonismo, de ser o protagonista, né, dentro das suas atividades de trabalho. Ela, numa empresa, ela tem que mostrar mais do que realmente um homem mostraria, vamos supor?
dentro daquela atividade? O que vocês acham? Eu não sei, eu vejo que depende da área de atuação. Isso, eu acho. Né, Tereza? Eu acho que, por exemplo, na minha área, que é a área acadêmica, o caminho acho que foi meio contrário, né? Porque a área acadêmica, ela sempre teve uma coisa muito mais da mulher, né? A mulher professora, Sim. a mulher orientadora ali na escola. E os homens foram vindo na sequência, tanto que até a questão de preconceito com homem que fazia magistério, né? Com homem que fazia pedagogia. Por isso também que uma coisa que me incomoda muito tudo bem, claro, o feminismo ele ganhou muita força a partir dessa luta pelo empoderamento da mulher e tudo mais. Mas a gente não pode confundir como se fosse um sinônimo, né? Porque o empoderamento não significa necessariamente ou apenas essa luta do feminismo. Porque o empoderamento, claro, a gente tá aqui, o nosso tema aqui é o empoderamento da mulher, nós somos duas mulheres, mas isso acontece muito dos dois lados. Eu vejo, né? Então, no caso se ela tem que lutar mais, se ela tem que mostrar mais, depende da área de atuação. Sim, eu vejo que há uma grande maioria de formações e de empresas que elas exigem aí muito mais da mulher para que ela mostre que ela tá ali no mesmo né, degrau e tal. Você vê médicos, por exemplo, você tem uma história de médicos homens com grandes nomes, mas você também tem grandes nomes de mulheres na área médica, na área da saúde, que fizeram o primeiro DNA foi desenhado por uma mulher, né? A radioatividade foi descoberta por uma mulher. Então e aí me perdoe, eu não quero ser repetitiva, mas o protagonismo é o que faz essa diferença. Então, quando você pergunta, será que a mulher ela tem que mostrar mais, né? Se ela realmente for protagonista na ação dela, na atitude, na decisão, ela já tá mostrando ela não precisa mostrar que ela é mais, ela mostra que ela também pode. Né? Eu não gosto muito dessa coisa de tem que mostrar que é mais. Acho que você tem que mostrar que vocês podem, são iguais. É competência, né? É competência e chegar a uma executiva nesse level, né? Ela teve, né, uma trajetória muito importante nessa né, sua carreira, né? A Tereza, que convive bem com elas, né? Pode dizer então, isso. Você falou exatamente isso, Ana. Depende da área onde você atua. Eu sou fonoaudióloga de formação. Na minha graduação, nos 4 anos, tinha um rapaz. Fonoaudiologia, quando eu me formei, faz um tempinho já, quando eu me formei, era só mulher, com exceção aqui e ali que a gente ouvia falar. Hoje não, tá mudando bastante isso. Hoje a gente vê já nos congressos de fono, tem muito mais homens atuantes e que são referências na fonoaudiologia hoje. Então tem esse equilíbrio, mas tem algumas áreas, estava até falando com uma outra aluna minha, áreas como, por exemplo, do agronegócio, mineração. É complicado para a mulher ainda hoje. É muito complicado. E uma outra aluna ontem me falou, eu estava numa reunião com 23 homens e eu era a única mulher e a gente estava falando sobre isso, sobre o que está acontecendo nessa empresa que tem só eu de mulher sentada aqui com vocês. Eu começava a abrir minha boca, eu era interrompida. Olha só. Até a hora que eu falei, vocês estão percebendo o que vocês estão fazendo comigo? Ninguém deixa eu falar aqui. Eu quero falar e eu quero que vocês me escutem com respeito. Então, tem lugar onde assim a mulher tem que se provar, a mulher tem que mostrar que vocês não me deixam falar. Ainda tem. É verdade. Você falou um caso de mineração. Semana passada eu dei aula no sábado para um grupo de alunos na FGV. Era um encerramento de um ciclo de MBA. E dentro do workshops a gente estava falando exatamente do ESG. Né? E falando da diversidade. E um deles, ele trabalha numa mineradora. Eles têm um programa de inclusão da mulher para dirigir aqueles tratores que são gigantes e tal, né? E exatamente porque só era uma atividade masculina. Então tá tendo, né? E você falou da mineração, veio esse exemplo, porque as empresas estão vendo, né, dentro desse sentido, que numa reunião, por exemplo, por que interrompe a mulher, né? E por que não dá a voz ativa para ela, e principalmente quando a maioria é
homem, né? Eles sentem mais ali, né? Vamos dizer assim, aí vem na força, né? Vem o poder na relação da força, né? Dentro daquilo que a gente falou. E a gente vê que o empoderamento é poder e influência. E com essa poder e influência, e como que dentro desse movimento que nós estamos, dessa transformação digital, né? Como que a gente pode fazer essa construção desse empoderamento dentro do ponto de vista de vocês, que é empresa, o pessoal que está nos acompanhando agora, está curtindo aqui o nosso PodProf, então é o seguinte, compartilha aí o link para que mais pessoas possam acompanhar esse bate-papo sensacional, que é essas aqui, sensacionais amigas e que com conteúdo adicional para que a gente possa juntos transportar esse universo do conhecimento para você também lá dentro desse tema de empoderamento feminino. E com isso, gente, falando aqui dentro dessa transformação nas empresas, né? O que vocês poderiam dar de sugestão? Como a empresa, né? As pessoas estão, poxa, agora estou vendo algumas barbáries que a gente está fazendo ali sem perceber. Nessa questão você falou da comunicação, né, Teacher? E aí, como que a gente pode ter um processo, um programa, talvez alguns insights de direcionamento para ajudar essas empresas? Bom, pegando o gancho da Tereza, quando ela traz a questão da busca da informação, capacitação, né, não pode faltar de forma alguma. Então, as empresas, nós que temos esse lado também corporativo, né? Sim. A gente tem o nosso lado acadêmico, mas também o lado corporativo. Eu acompanho muitas empresas que investem muito em capacitação, mas só investir na capacitação, mas no tal do ROL, né? Que é o retorno desse learning, dessa aprendizagem. Então, não só investir no treinamento, mas acompanhar até que ponto e com qual velocidade esse conhecimento chega à prática do dia a dia. E aí, nessa capacitação, ter essa preocupação de mostrar que não cabe mais no mundo de hoje essa história de homem, mulher, somos profissionais. Exato, né? Somos profissionais capacitados, somos profissionais com protagonismo, mas aí tem que ter protagonismo mesmo. Sim. Não adianta também ficar ali se fazendo de vítima, que essa é uma outra coisa que eu não gosto, Sim, né? O vitimismo. Né? É você arregaçar as mangas, você fazer acontecer. Eu sei que não é fácil, é difícil, mas nós temos alguns exemplos, se vocês me permitem, eu vou pegar 2 exemplos que para mim são incríveis. Eu vou começar com uma brasileira que mudou a história das pessoas com deficiência, com déficit de inteligência, enfim, que é a Jo Clemente, né? Foi a Jo Clemente. A Jo Clemente, ela era uma dona de casa, tava tudo ali dentro daquele padrãozinho família tradicional, até que nasceu o Zequinha, que foi o filho da Jo com síndrome de Down. Quando o Zequinha nasceu, ninguém nem sabia o direito como tratar uma criança com síndrome de Down, o que fazer. E aí ela começou a procurar e não tinha uma escola, não tinha um instituto, não tinham nada. Os médicos também não sabiam direito o que era isso. E ela falou, olha, quer saber? Eu vou à luta, porque o meu filho tem que ter educação, meu filho tem que viver na sociedade, meu filho... Então, ela abriu na garagem da casa dela, então não foi só a Apple que nasceu na garagem, né? A Jo Clemente abriu na garagem dela a APAI. E ela transformou a APAI numa instituição pioneira no trabalho e nas pesquisas para o desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual. Né? E hoje a APAI leva o nome de Instituto Jo Clemente. Então ela não ficou chorando, eu sou mulher, ela foi lá, ela fez acontecer e mostrou que não importa se eu sou mulher, eu vou fazer acontecer, eu vou atrás, eu vou bater na porta, as pessoas vão ter que me ouvir, e se fez ouvir, né? Isso sim é empoderamento, isso sim é protagonismo, isso é busca de informação, porque ela foi buscar, né? O Instituto hoje ele traz conhecimento, capacitação, que era o que eu estava falando, a importância da capacitação. Ele capacita pais, ele capacita médicos.
Eu recentemente falava sobre a Jo Clemente para uma outra empresa, Sim. E uma participante ali do treinamento ficou toda emocionada, porque ela falou, olha, eu tenho 2 sobrinhos que eles têm doenças raras. Eles nasceram no Japão e eles tiveram que vir para o Brasil porque no Japão eles não tinham um instituto, uma referência, e eles vieram para cá e foi no instituto, na APAE. E aí ela falou, eu fico super emocionada porque eu não conhecia a história da Jo Clemente, né? Conhecia a história da APAE e tal. Então a gente tem a Jo Clemente, que é um mega caso de empoderamento feminino, Sim. um mega caso de protagonismo, de busca de conhecimento, de busca de informação, uma prova de que a capacitação é fundamental para que a mulher tenha esse locus de controle. Sim. E a outra aí, já que a gente pincelou a palavra feminismo, né, e ela é muito usada pelas feministas, é Simone de Beauvoir, que também, quando nasceu ali, o pai achava incrível ela ler, né, ler, estudar, e uma coisa que ela ficava muito brava é que o pai sempre dizia assim, pensa como um homem, lê como um homem, né? E ela falou, como assim? Eu leio como uma mulher, eu penso como uma mulher. E aí o pai falou, olha, eu acho isso incrível, mas não dá, você não pode, né? Não tem como estudar, como filosofia, né? Que é isso, não tem como. E aí o que ela fez? Ela fez greve de silêncio. Ela, eu não quero casar, eu não vou casar, tudo bem, não falo mais com ninguém, também não falo mais nada. E aí o pai, vendo tudo aquilo, falou, não, tudo bem, vamos ver até onde você vai. E ela foi a mulher mais jovem, na verdade a pessoa mais jovem a entrar na Sorbonne no curso de filosofia só com homens. Ela era a única mulher, né? E lá ela conheceu o Sartre, que foi o companheiro dela de vida, e ela nunca foi a mulher do Sartre. Do mesmo jeito que ele também nunca foi o homem ou o marido da Simone de Beauvoir. Eles eram companheiros, aliás, nunca foram casados, né? Sempre foram companheiros. Mesmo porque o Sartre tinha a famosa frase, o inferno são os outros, né? Bom, vamos mudar essa página. Vamos voltar aqui. Teacher Teresa, please. Everybody again. Salva, gente. Salva, gente. E que dicas aí você poderia deixar aqui dentro dessa construção? Eu acho que a gente precisa estar sempre falando sobre isso, trazer a consciência para as mulheres e para os homens, e principalmente para as mulheres, porque tem muita mulher que acha que, bom, eu vou fazer isso, eu tô fadada a isso, e cada um faz sua escolha. Se você está feliz com as decisões, ok, você quer ser uma dona de casa, ok. Você tá feliz nessa posição? Não tem problema. Agora, quando a gente começa a ter essas conversas, e aí vem aqui, vai pro YouTube, e a gente tá batendo papo aqui, e a gente vai trazendo consciência, e vai trazendo consciência para as mulheres, que vamos lá, abra a boca, fala, não se faça de vítima, corre atrás, bate na porta do RH da sua empresa, pergunta, por que sou eu a única mulher, ou só tem eu e mais uma no meu departamento? Né? Então a gente tem que... Porque eu não tive a oportunidade de fazer determinado curso ou alcançar determinada posição na empresa. Exatamente. Né? Quais são os parâmetros para a gente ser promovido aqui? Porque eu percebo que só homem é promovido. O que vocês usam aí para... É o inglês? Então calma aí, vou falar com a Teacher Teresa. Não, brincadeira. Mas a gente precisa ter essas conversas. Sim. E eu acho também que as empresas precisam mesmo ter esses... eu esqueci a palavra. Precisa ter essa abertura. Sim, esses programas. Aberta à diversidade. Isso. De onde o treinamento, de novo, a gente volta, acesso à informação é importante, onde se ensine para as mulheres aprender a aprender, para ela se tornar também protagonista do ensino dela, do treinamento, o que ela precisa para crescer na empresa, que tipo de informação, que tipo de curso. E ter esse suporte é muito importante. E trazer não é só estudar por estudar, mas o aprender é você conseguir fazer algo de novo com a informação que você está recebendo, né? Exato. Então,
precisa ter isso, a gente precisa sempre estar falando sobre isso. O não acomodar, né? Eu fiz aquela pergunta inicial, né? Se a mulher precisava ter mais esforço para chegar, né? Se mostrar a sua competência, porque em sala de aula, né, Pita, a gente tem também, Teacher Tereza, somos todos acadêmicos aqui, a gente observa que a mulher, ela busca mais o conhecimento do que o homem, né? O homem parece que ele fica meio estagnadão, ele chegou numa determinada posição, assim, isso é notório, a gente tem 60, às vezes, dependendo, e independente do MBA, né, da especialização que seja 60% ou 70%, um público feminino, né? Então, é isso, ela acaba sendo aquela, né, voltando ali naquele momento dos nossos primórdios, né? A mulher, na caverna ali, ela que organizava tudo, né? Ela que ficava vigiando, ela tinha, né, de ficar vigiando para ver se vinha um predador ali para atacar as crianças, enfim, o seu lar, né? Enquanto o marido estava lá jogado na selva, busca lá uma comida, né? Mas a mulher, ela tinha todo esse controle. Então, a dona de casa também, ela é empreendedora, porque ela pode, ela é criativa, ela faz dentro das suas atividades. Exatamente. E surgiu daí, né, o Instituto Jô Clemente, né? Tão importante para as vidas das pessoas, né? A Tereza, essa palavra que a Tereza usou foi assim, a cereja do bolo, né? A conscientização. Certo. Porque, voltando a essa tua questão, né? A mulher tem que mostrar mais. Eu no caso, respondi que depende muito da área, né? Há algumas áreas que elas são predominantemente dominadas por mulheres e outras dominadas pelos homens. Sim. Mas quando a gente fala de conscientização, e aí pega esse teu exemplo, né? Que o homem ele fica lá mais bonachão e não sei o quê. Porque até pouco tempo o homem tinha muito aquela coisa assim, bom, eu tendo pós ou não, eu tendo uma graduação ou não, eu vou chegar à diretoria da empresa, à presidência da empresa. E a mulher não, né? A mulher, ela vinha, não, para eu deixar de ser só uma dona de casa, para eu conseguir o meu espaço no mundo corporativo, eu tenho que estudar e tal. Só que aí, com relação à conscientização, vale um lembrete, senhores homens. A conscientização também, isso mudou, viu? Isso mudou. Nós já não vivemos mais. Não é que está mudando, mudou. Nós já não vivemos mais Viramos nesse a página. mundo, exatamente, nesse mundo, nessa sociedade, que o homem pode ficar encostadão ali, porque ele vai com certeza chegar a um cargo de diretor e a mulher vai ter que suar muito mais. Não, né? Nós hoje temos mulheres que estão ali, protagonistas, mandando, desmandando, no sentido de poder mesmo, de ação, de decisão, de senso de dono, né? E a gente, algumas semanas atrás, a Luísa Trajano ganhou, né, um prêmio de empoderamento feminino, né? Exatamente. Então tá na hora aí dessa conscientização também, tocar algumas pessoas que ainda não foram tocadas, porque eu tenho visto isso acontecendo muito, né? Que a história mudou, o mundo mudou, né? A mulher tá aí, ela mais do que nunca tem ocupado espaços de muito destaque, e falando e sendo ouvida, né? Isso é muito legal, é muito importante. Outro dia eu tava assistindo pela, sei lá, milionésima vez o Sex and the City 2, né? E tem uma cena muito interessante, que uma delas, que é advogada, ela estava muito infeliz, porque sempre que ela ia falar, e você falando me lembrou essa cena, o diretor, né, o manda-chuva ali do grupo, fazia assim pra ela. E um dia até que o dia que ela se revoltou com isso, e ela fez assim pra ele. Ela fez assim pra ele, ela foi embora. E aí ela encontrou um outro espaço numa outra empresa, que ela tinha voz, e ali ela percebeu que, peraí, né? Eu também posso fazer assim. Né? Então hoje você não tem mais aquela mulher que só fica chorando porque não conseguiu o espaço dela, né? Não. Ela sai, ela vai embora. Ela vai embora. Agora, você perde um talento. Excelente. A gente está recebendo aqui algumas mensagens. O nosso produtor aqui, o Rock, ele selecionou uma que ainda a gente já não falou. A Daniela Dantas, obrigado, Daniela Dantas, por trazer aqui essa nossa reflexão aqui pra gente. Ela diz o seguinte, aí eu jogo para vocês aqui. As mulheres já são
a maioria nos cursos superiores estão ganhando cada vez mais espaço, é o que a gente veio falando agora há pouco, né? Elas estarem na posição de protagonismo não seria apenas uma questão de tempo? O que vocês acham nesse sentido? Será que só por estar na faculdade significa que a mulher vai ser protagonista? Só isso é o necessário? Claro que isso é importante. Ok. Claro, você precisa informação, você precisa. Para você quer ter um cargo de liderança, você precisa ter conhecimento. Agora, se isso significa que diretamente, então, teremos mais mulheres nas lideranças, eu desconfio que não é só isso. É um caminho, mas não é só isso. Não garante, né? Não garante. Eu diria assim, duas coisas. A primeira é que o conhecimento nem sempre vem da cadeira de uma academia. Sim. Tá? Então a gente tem o conhecimento de mundo, nós temos pessoas que têm um conhecimento incrível e que nem sempre frequentaram uma cadeira de academia. Com relação ao tempo, né, que ela diz, será que o protagonismo não é então uma questão de tempo? Eu não vejo assim, porque protagonismo não é só tempo, protagonismo é uma questão de ação. Porque a Tereza colocou muito bem, você estar ali na faculdade é bacana, é importante? Mas será que só isso vai te colocar como uma diretora de uma empresa? Porque gente com diploma tem aos montes, né? É o que a gente fala muito para os alunos. Gente, diploma não garante a sua posição, independente se é mulher, é homem, não garante para ninguém, mas né? Hoje a gente já vê tantas mulheres em pós-graduação, então será que não é só uma questão de tempo o protagonismo? Eu não vejo assim, acho que tenho certeza. Protagonismo é uma questão de atitude, não é uma questão de tempo. Ok, você está nos acompanhando aqui, você já viu que nós estamos com duas gigantes nesse sentido, nesse tema fundamental. E falando de ação, né, gente? Vocês são uma referência, né? A Pita, né, dentro das suas atividades, a sua forma de trabalhar dentro das empresas, toda a sua, né, o seu protagonismo dentro das suas formações que você realiza para tantos e tantos profissionais. Teacher Tereza aqui, né, já tá uma figura midiática, né? Eu abro o Instagram, só vejo vídeos aqui da Teacher Tereza falando medo de falar inglês e tal, quer dizer, poderia ficar lá, né? A gente poderia tá lá numa sala de aula, que também estamos fazendo um protagonismo, estamos tendo uma ação, mas por algum chamado extrapolamos aquele universo lá, né? Teacher Tereza nos seus vídeos, ensinando toda a forma, né, de atuar como executiva também da Immersion House, você colocando lá dentro das suas, né, publicações, e as empresas vendo, poxa, aquele assunto me interessa, deixa eu contratar a Pita aqui, deixa eu falar com a Pita aqui. A gente está aqui num podcast, por exemplo, né, que poderia estar represado dentro das nossas conversas, dentro do nosso momento ali, né, no dia a dia, mas não, a gente está aqui extrapolando em atitudes. É isso aí. O conhecimento, ele tem que gerar atitude, é comportamento. Isso. E lá no comecinho você tinha falado, né, pensando nesse mundo hoje, que é esse mundo do avanço tecnológico, do multiverso, do metaverso, é realmente transformar tudo isso em microfone, né, em voz. Então não é só usar a rede social para você colocar uma foto lá, na cadeira da Harvard. Não. Mostra o que a cadeira da Harvard trouxe para você. Exato. E o que você pode contribuir com isso. Né? Então, é importante usar todas essas tecnologias e essas mídias. Eu vejo todo esse modismo de é influencer. É influencer de quê? Né? O grande problema, o que me assusta muito são essas coisas que viram moda. Até falei isso no começo. Elas viram uma modinha, elas acabam sendo sucateadas. Então hoje qualquer pessoa também é influencer, né? Mas é influencer de quê? Tá influenciando o quê? Né? Até que continuar por aí e fazer uma coisa de valor. Sim, né? Exato. Porque hoje o público, por ele ter esse acesso gigantesco à informação, ele está saturado de mesmice. Exato. Né? Então ele busca valor. Aí sim a gente pode dizer que a tecnologia ajude muito nessa questão do empoderamento da mulher. É a mulher usar tudo isso para mostrar valor do seu conhecimento, valor do seu papel na sociedade, valor do seu papel na família. Enfim, acho que é por aí, né? É isso.
Essencial. E com toda certeza, né, dentro dessa transformação de atitudes, a gente está falando também para todos os profissionais, né? E também receberem esse protagonismo feminino. Eu me recordo aqui, uma empresa, a gente veio fazendo um trabalho de consultoria, eles têm um programa que eles premiam a mulher que fica grávida. Que legal. Olha só, é a humanização, é entender, porque a gente sabe que muitas empresas, né, quando a mulher chega, olha, eu estou grávida, a primeira coisa que o líder fala, putz, tipo assim, arrumei um problema, né? Quer dizer, o filho, né, tá lá nos primeiros dias de gestação, já é um problema. Olha o impacto que essa mulher já recebe. Ela fica com receio de falar para a empresa que a empresa vai me demitir depois do meu, né, no meu período de maternidade. Né? Já pensa uma série de situações que vai impactando isso. Agora, quando a empresa, aí ela vive, é a cultura organizacional. Ela vive isso. Olha, você tem as mulheres que são grávidas ganham um prêmio ali de maternidade, respeito os 6 meses de maternidade ali adicional, né, como um todo da lei, e para que ela possa viver esse momento, né? E a gente vê isso muito. Alguns LinkedIns que tem aí de perfis, a mulher tem perfis lá femininos que ela fala, ó, do ano tal a tal, mãe da fulana de tal, né? E tal. Então, é legal, né? É o período que ela tirou ali, né? Para dedicar realmente a ser essa dona de casa, dedicar a mulher, mãe, esposa, mas agora, ok, vou seguir minha jornada também daquilo que é o meu chamado, que né? São outras 2 palavras que não podem ser só modinhas, só palavras, mas precisam ser atitude, ação, que é a tal da inclusão e diversidade. Inclusão e diversidade tem que começar aqui, né? É a inclusão e a diversidade de ideias, de olhares diferentes, de possibilidades diferentes, de vidas diferentes. Então é uma questão aí a se também levar para as empresas quando a gente fala do papel da mulher, né? Não é só contratar mulher simplesmente. Não é só agora, só precisamos contratar. Não é isso. Contratar pretos, contratar trans, não. Eu tenho que incluir de fato. Incluir nas ações, incluir na diversidade de ideias, na oportunidade de fala, né? Aí sim a gente e falando dessa inclusão, as empresas estão buscando também programas de 50 mais, né? Agora está sendo uma tendência de muitas empresas trazerem esses profissionais. E essa mulher de 50 mais? Eu sou 50 mais. Truco. Essa cutis de 50 a mais, o quê? Que 50? Essa cutis, produtos aí, cosméticos, passa o segredo aí. Eu vejo isso muito positivamente. Com certeza. Né? Porque é muito... E assim, você tem algumas culturas, aí eu falei do Japão, né, que lá na questão das doenças raras, eles não tiveram suporte para isso. Tá. Mas em compensação, os japoneses, os orientais de maneira geral, eles enxergam, eles não só enxergam, como eles respeitam muito os 50 a mais, né, os seus... as suas raízes, né? Os seus pais, seus avós, e uma coisa assim de uma força muito grande na cultura, né? E alguns outros países, os mais jovens, que tem muito essa coisa, né? Você faz 50 anos, você já não serve mais. Peraí, né? Como é que fica? Como assim, né? Porque vem muito lá também. Na nossa infância, né? Quando falava 50 anos, era aquele velhinho andando com bengala e tal. Hoje, 60 anos, a pessoa tá pulando de paraquedas, né? Fazendo rafting, né? Então mudou a qualidade de vida. E vem daquela ilusão Vale do Silício, né? Que também as pessoas ficaram muito assim, mas quem é presidente de empresa? Tem 20 anos. Quem é um milionário não sei o quê? Tem 30 anos. Ou então, a Tereza trouxe a questão do conhecimento, de buscar informação, e eu comecei... Agora já passou, tá? Mas houve uma época que muita gente... mas o Jobs não fez faculdade, né? Sim.
filho, era o Jobs, tá? Não é você, né? Então, isso tem uma genialidade ali diferente, né? A genialidade. Pecinha. Essa coisa, né? O Jobs não fez, né? É o Jobs, calma. Muita calma nesse momento. O dia que a gente, né, for, né, ali, o cara ou a cara, e vamos lá. Muita calma nesse momento. Então, com relação a isso... E a mulher 50 a mais, ela tem uma experiência de vida, o homem também, claro, mas trazendo aqui para o nosso tema, de empoderamento histórico, né? Sim. Empoderamento histórico. Nós tivemos muitas mulheres na história que só conseguiram mostrar esse empoderamento depois dos 50 anos. Sim. Se me permitem, aqui no Brasil a gente teve um outro caso incrível, que aí já é muito da minha área, né? Da área de línguas, de linguística. Mas é a área da Tereza também aí, que foi a pesquisadora Ingedori Koch, um dos maiores nomes da linguística no Brasil e no mundo. Certo. E a Ingedori vinha de uma família de médicos e advogados. E ela sempre gostou muito de ler. Só que quando ela comentou que ela ia fazer letras, pra quê? Pra passar fome, pra não sei o quê. Tem que ser médica, tem que ser advogada. Era aquelas profissões, né? Médico, era o doutor, advogado, o professor. Né? Aí ela foi. O engenheiro. Ela pensou, se eu gosto então de ler, vou fazer direito. Pelo menos vou continuar lendo, vou continuar escrevendo. Mas, e aí depois veio aquela história, vieram os filhos, tinha que educar os filhos, tinha que... Ela fez tudo direitinho. Aos 45... Direitinho para aquela sociedade. Sim, tá? para aquele momento. Quando, aos 45 anos, ela prestou vestibular, foi fazer letras. E ela sempre contava isso, né, nas entrevistas dela, que ela era a tia do curso. Sim. Que aquelas meninas super jovens, aqueles rapazes super jovens ali, ela com 45 anos, uma advogada famosa já, com filhos, indo para a faculdade também. E desse vestibular, para ela se tornar um dos maiores nomes da linguística, foi assim. Então, quer dizer, não deixar também o teu sonho morrer, e que muitas vezes você só consegue realizar depois dos 50. Porque as pessoas acham que tá tarde demais. Agora vou começar. Aí, ó, 45 é novinha, viu? Ela era novinha, jovenzinha, 45. Jovenzinha. Mas a gente tem essa cultura ainda. Talvez a nossa geração aqui, a gente já... tudo bem, eu ter 40, 50, eu quero começar uma coisa nova na minha vida, vamos lá. Mas as gerações para trás, não tinha isso, não existia. Minha vida acaba, mas era difícil. No jornal, né, até poucas décadas atrás, era a idosa de 40 anos, né? Sim. Mas hoje a gente já sabe. A gente tem uma Cláudia Raia hoje, aí, 55 anos, empoderadíssima, gravidíssima, né? Exato. Então, e aí? Tá aí, né? Tá aí dando essa lição. E lá na The Marshall House, Teacher Tereza, tem muitas alunas dos 50 a mais buscando assim esse inglês. Sabe que não são muitos. Não são muitos, porque as pessoas entram no que a gente tá falando. Eu não tenho mais idade, é mais difícil, eu sou mais velho. Tem pessoas que mas eu consigo aprender inglês agora, eu tenho 60 anos. Ué, por que não conseguiria aprender inglês? Não, eu tô velho demais, a minha memória não tá boa, a memória de ninguém tá boa. A gente esquece mesmo, não tem problema. Então, não. Porque as pessoas acabam desistindo. Tô velho demais, não é pra mim, já passou a minha idade de eu aprender uma segunda língua. Então ainda tem esse mindset. Ou senão não aprendi durante a criança, quando meu tempo de infância, agora aí vem o modismo do bilíngue, né? Que a Tereza mesma trouxe aí, que é conscientização. Sim. Conscientização que o mundo mudou, conscientização que as pessoas hoje estão numa outra linha de pensamento, numa outra linha de ação. As empresas estão valorizando muito isso, ainda bem, né? Claro que nós vamos ter sempre, não sei quanto tempo isso vai durar, né, ainda, as empresas mais abertas e mais modernas e as empresas ultra tradicionais e conservadoras, nós temos empresas aí... A gente está num momento de transformação também organizacional, né? Super conservadoras, super tradicionais.
Mas mesmo dentro dessas conservadoras, e eu trabalho com algumas muito conservadoras, principalmente em empresas alemãs, né? Empresa alemã e tudo mais, mas a gente já está vendo um monte de, nesse sentido do papel e da presença da mulher, dos 50 a mais, muitas ações, um monte de coisa ali já mudando, já chamando atenção. Por quê? Porque o mundo como um todo mudou. Né? E essas empresas, mesmo poderosas, elas perceberam, ainda mais aqui de 2020 para cá, que o mundo deixou de ser VUCA, virou BANI, e aí a coisa virou de cabeça para baixo mesmo, que poderosas estavam perdendo o poder, né? As pequenininhas iam ali comendo pela beirada e acabou. A gente viu muita poderosa despencando. Então é essa história, ou você muda, ou você dança. Ou muda, ou muda. Ou você vai mudar de lugar. Brincadeirinha com a palavra mudança, vejo o pessoal postando, né? Quem não muda, dança, né? Assim, né? Sim. E é muito isso. O mundo mudou, né? Não é uma questão de, mas por quê? Por isso que eu vou só insistir, não sei se a gente já tá indo aí pro finalzinho. Sim. Por isso que algumas coisas me preocupam quando elas viram modinhas. Então, modinha da palavra empoderamento, ser só uma palavra, não ser a ação, não ser o poder da ação. Confundir empoderamento com sinônimo de feminismo. Não, empoderamento reforça o feminismo, mas são coisas distintas, tá? Então, essa coisa de mostrar que o mundo é esse, não é só, eu tô mudando por quê? Porque é uma modinha. Eu tô mudando por quê? Porque estão postando. Não, estou mudando porque o mundo mudou. Que aí você entra no fake, né? Na cultura organizacional, né? Tô fazendo isso porque isso tá na moda e tudo mais. Inclusive, a gente teve aqui uma outra pergunta, né? O nosso produtor trouxe aqui para nós, a Cíntia Ferreira. Ela comenta exatamente essa questão de gerações, né? Ela fala assim, que ela não vê muita dificuldade de espaço nas novas gerações, né? Esse problema estaria relacionado à cultura organizacional? Sim, acho que a gente já até comentou, né, isso aqui. O que a gente não pode esquecer é o seguinte, se nós chegamos onde estamos hoje, né, esse mundo que mudou, que vem mudando cada vez mais e agora com uma velocidade assustadora, foi porque muitas mulheres abriram espaço para isso acontecer, né? Então, a cultura organizacional, ela também não muda da noite pro dia. Não adianta você pensar, hoje vamos ser super, né, inclusivos, porque aí vira só aquela papagaiada para cumprir tabela, que já foi falado aqui, contrata. Né? Contrata uns tramas, contrata mulher, põe mulher... Não. Tem que ser e o que vai tratar isso lá dentro, né? Viu, Cíntia Ferreira, obrigado aí pela sua pergunta, que a gente está vivendo exatamente nesse momento transacional do comando e controle. São essas empresas que estão ainda estruturadas hierarquicamente, que para mudar, né, é um passo muito difícil, e aquelas que estão na autonomia e colaboração. E aí, com isso, tem as gerações no meio dessas duas, né, jornadas. A questão é como, independentemente, né, homem ou mulher, como a empresa vai fazer para reter esses talentos, né? Porque uma vez ele está com esse conhecimento, teve essa capacitação, tem aí uma segunda língua, até mais, né, do que duas e tudo mais. E o que eu vou ter esse talento dentro da empresa e como eu vou reter ele? E aí, qual que seria essa? Agora vem a gente já está quase chegando ao finalzinho aqui, bate-papo bom é assim. Uma coisa que eu falo muito nos meus treinamentos, nas minhas aulas, é que a cultura, ela precisa ser percebida, ela precisa ser sentida. Não só ser mostrada naqueles... Você entra em algumas empresas e aí você vê assim na recepção quem somos, missão, visão, valores, nossos valores, tá tudo ali, lindo, maravilhoso, nos sites, mas e na prática? E na percepção, né? E na vivência. Então, quando a gente pensa, principalmente nessa geração muito jovem que tá chegando aí, esse cara não tá nem aí. Né? Ele vai embora mesmo. E normalmente ele vai embora para concorrência e ele leva os clientes junto com ele. Então, se você quer reter valor, é justamente isso. É mostrar que a cultura, ela não é só o manual de cultura ou os cartazes bonitos espalhados pela parede da empresa. Mas ela é vivida. Ela é sentida. E que as pessoas, eu digo, que trabalham ali, elas fazem
parte disso, né? Elas constroem essa cultura. E aí é claro que a gente não pode deixar de fora de nenhum papo nunca, né? Quem me conhece já deve estar pensando, pronto, lá vem a Pita. Falar da Disney, né? Sim. A Disney é o exemplo de cultura. Cultura que é vivida, cultura que é sentida e cultura do empoderamento. A diretora de relações humanas da Disney é uma mulher e é uma mulher preta. Já começa daí. Então é empoderamento de fato, é inclusão e diversidade na ação, na prática. O cara que trabalha na Disney, ele não diz eu sou um empregado, eu sou um colaborador. Não, eu sou um cast member. Eu faço parte desse elenco. Eu sou importante aqui. Né? Eu tenho empoderamento. Exato. Tá? Se ele está limpando o chão, ele é um cast member. Ele faz parte daquele cenário. Então é importante isso, né? As empresas precisam perceber justamente isso. Não dá só para dizer, nós temos uma cultura, e aquelas frases bonitas, né? Ela tem que ser, no dia a dia é a mesma coisa. Tem que ser vivida, ela tem que ser sentida. Né? Uma frase de Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, né, ele traz exatamente isso, né? A cultura come o café da manhã, come a estratégia no café da manhã. Né? Então, quer dizer, eu quero ter uma visão de inovação, de inclusão, de diversidade, mas qual que é a minha cultura? Como que está sendo tido isso por meio das pessoas que estão ali, né? Que não são palavras, são atos, e que ações. São coisas muito complicadas quando a gente vai assim para um treinamento numa empresa, uma palestra. Muitas vezes eu escuto assim: os nossos líderes vão fazer esse treinamento. Aí você já percebe, há alguma coisa, como diria Hamlet, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca. Né? Então você percebe que alguma coisa ali na cultura, peraí. Né? Peraí, não tá legal. Não tá legal. Tá faltando. Vai subindo, vai mudando, chega na torre do castelo. Tem que tocar na torre do castelo. Senão a mudança é de cima para baixo, né? E essa visão, né, Teacher Tereza, dessa mudança, o que você traria aqui para nós dentro desse momento de reflexão, de cima para baixo? Como fazer essa mudança? Bom, algumas coisas podem ser feitas, né? Uma pergunta muito boa, mas eu acho que a primeira coisa eu vou me repetir aqui, é a conscientização. É conscientizar. Então, a conscientização da gente aqui conversando, dentro de casa, com os nossos filhos. Sim. E a mudança da cultura, a conscientização tem que ser também de quem está ali em cima na torre, né? Porque a mudança cultural de qualquer coisa que a gente vai fazer, pode ser na empresa, pode ser uma mudança. A gente agora está passando por uma mudança no nosso país. Sai Bolsonaro, entra Lula, né? Um país que está tão dividido, vai ter muita mudança, né? Que a gente tem que lidar. Nós precisamos lidar com essas mudanças todas que estão acontecendo. Então, essa conversa tem que estar o tempo todo, não o tempo todo, mas tem que estar em todo lugar. Isso que eu quero dizer, tem que estar em todo lugar. E o tempo todo. E o tempo todo tem que estar em todo lugar. Eu dou aula para um outro aluno que ele saiu de uma empresa, mudando para outra, e ele foi contratado C-Level também, e é uma empresa que está fazendo fusão. 2 empresas grandes na área deles, e uma empresa é de um país e outra empresa é de outro país. Ele falou, você pensa que está começando a criar uma terceira cultura. Isso. Porque tem que fazer essa fusão das 2 culturas, os 2 países diferentes dentro dessa minha empresa. Ele fala, é muito complicado com os meus pares C-levels, porque fica uma guerra daqui, guerra dali, e chego eu, o terceiro aqui, para tentar fazer, né? Unir todo mundo. E aí ele fala, eu tô falando, a gente precisa mudar. E o pessoal comprou minha ideia, não, vamos mudar. O dia que eu levei o plano de mudança, eles olharam e falaram para mim, não, isso aqui não dá para fazer. Isso aqui não, você quer mudar assim, não dá para mudar não. Assim é mudança. Gente, aqui falou, é mudança. Mas então, vocês falaram, mudar, então vamos mudar. E é o que vocês estavam falando, não ficar só no papel. Não pode ser só um discurso, porque palavra por palavra não muda nada, né? Tem que ser
sentido mesmo, tem que ser percebido. Percebido. E dentro dessa mudança, né, a gente vê isso muito acontecer. Você falou de culturas diferentes de nação, né? Então já é uma grande dificuldade unir numa determinada nova empresa, isso já também tem toda uma particularidade. A gente fala hoje, é muito comum esse ecossistema que nós estamos vivendo, né? Dentro da uma empresa sozinha, ela não consegue sobreviver, ela precisa de outras empresas, independentemente que não chegando nessa parte estratégica de compra ou até mesmo de junção dentro de percentuais, mas muita gente se vê alianças estratégicas acontecerem, né? A própria questão da cocriação e isso, né? Todos, independentemente qual que é o indivíduo que está na minha frente, é uma pessoa, né? E ele tem muito que contribuir com aquilo que a gente precisa chegar no nosso resultado. E aí, trazendo a última pergunta aqui, já está bombando de perguntas, mas aqui nós vamos mais a última para a gente já quase chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. A Vanessa Bramante, obrigado, Vanessa, por trazer aqui essa pergunta. Agora vem essa questão dela para fechar mesmo. Acho que foi bem aqui, proposital aqui que o nosso produtor colocou. Existe algum curso ou caminho claro a percorrer para se tornar protagonista? Opa! Que pergunta boa. Eu vou ter que repetir uma coisa que eu já falei aqui. Depende da área, né, de atuação que você já está ou pretende, né, atuar. Porque é complicado. Às vezes você fala, por exemplo, você já tem graduação, vai fazer uma pós-graduação. Aí, mas em que área? Então, primeiro item da minha resposta seria: vai depender muito da área na qual você já atua ou pretende atuar. Mas o que eu vou colocar aqui como a resposta da Pita, que também quem já me conhece já sabe que não pode faltar, é o seguinte: ter sempre, quando você vai buscar uma formação, quando você vai buscar até uma especialização, ter sempre o tal do pensamento lateral. Então, não é porque você fez graduação em marketing que você tem que fazer pós em marketing, mestrado em marketing, doutorado em marketing, ser leitor do Kotler. Não. Você pode fazer marketing, pode fazer pós e pode se especializar nessa área buscando outras fontes de conhecimento. Né? Então, nós temos casos incríveis de profissionais que cavaram fundo, mas cavaram só numa única direção, então ficam sempre muito bitolados no protagonismo. Meu protagonismo só funciona aqui, nessa área. Nessa caixinha, né? Mas nós temos outros que cavaram fundo, mas cavaram pro lado. Então você vai aí buscando. Eu posso me colocar aqui até como um exemplo. Eu comecei lá, minha primeira graduação foi letras. No meio da graduação de letras, eu já tinha uma paixão por filosofia. Fui fazer filosofia, acabei as duas graduações quase que ao mesmo tempo. Aí fui abrindo sempre nessa área de comunicação, fui fazer semiótica, não sei o que lá. Só que no meio do caminho, uma das instituições que eu trabalho, né, trabalho até hoje, resolveu colocar como disciplina obrigatória criatividade e inovação e pediu que alguns professores fossem selecionados para fazer uma pós-graduação nessa área. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E abre o leque. Então é isso. Uma coisa, olha como uma coisa leva a outra, né? O que te mantém vivo nos 50 a mais? Né? O que não te bota para fora do mercado? É essa busca de conhecimento e essa busca de conhecimento aberto. Isso te torna o protagonista, né? Você não é aquele que fica... porque não dá pra ser tudo pra todos ao mesmo tempo. Isso é impossível, né? Então aquela coisa assim, treinamento de química, vou... Treinamento de literatura, eu... Não é isso. Não é disso que eu tô falando. Mas a minha especialização, a minha área de estudo é essa, ok. Mas eu posso me aprofundar trazendo... Crescer ao entorno, né? Isso. É o crescer ao entorno, né? Então, pra mim, teacher? essa é a resposta. Não, é isso. What do you think about this? É isso mesmo, assim. Você tá numa posição que você acha que você não é... Poxa, eu queria ser protagonista, eu quero ter
uma posição maior na minha empresa. Então, olha para você mesmo, se pergunta o que eu preciso fazer, o que está faltando para mim. Observa também. Poxa, eu queria ser igual fulano, igual a Ana. Qual foi a jornada da Ana? O que a Ana fez para ela estar onde ela está hoje? Será que a Ana poderia ser minha mentora? Será que ela sentaria, tomaria um café comigo? Coraçãozinho. Será Sim. que o professor Randes, ele faria isso por mim? Então, você quer ser o protagonista? O que você precisa fazer então? É uma pergunta que a gente tem que fazer pra gente mesmo. Na minha jornada, na minha carreira, o que eu preciso fazer hoje para eu crescer mais, para eu ser mais protagonista, para eu ter uma voz mais ativa ainda? Então, eu vou percebendo aquelas pessoas que são referências para mim, o que elas estão fazendo. E aí, é isso, o crescimento lateral. Vai olhando, vai perguntando, manda um e-mail, marca um café, né? Procura alguém que possa te guiar nisso também. Né? Muito bom. Gente, chegando ao finalzinho, é isso aí, né? É o cavar lateral, né? É ir para os lados, esse crescimento ao entorno, independentemente da área de atuação, buscar esse conhecimento, essa consciência, né, das suas competências é fundamental para colocar cada vez mais. É porque a gente tem muito isso, né? Nós somos, como seres humanos, muito autocríticos, né? Sim. A gente acaba achando, poxa, o que eu faço não é bom, o outro faz melhor, né? E aí a gente acaba olhando sempre aquele copo meio vazio e deixa de ver ele que está meio cheio. Agora, o que eu preciso ajustar? Mas também não acomodar no bom. Porque aí tem, né? E aí vem aquela questão que o bom é inimigo do ótimo. Eu sou um bom profissional, eu tenho uma boa vida, eu tenho uma boa equipe e eu tenho uma boa sei lá o quê. Vai sempre ficar no bom. Só. E aí, o que eu faço para chegar no ótimo? E às vezes o protagonismo que ele está fazendo, você está hoje aqui, é o bom, mas você pode chegar no ótimo. Buscar sempre o ótimo. E buscar, nessa busca do ótimo, quero agradecer, vem cá, dar um grande abraço aqui, agradecer vocês duas, lindas, maravilhosas, aqui, né, para estar com a gente, ter esse momento aqui super rico para todos que estão nos acompanhando aqui, né, entender mais sobre esse empoderamento. Lógico, a gente não vai esgotar esse tema, mas para trazer esses insights, saber que tem um universo aí que a gente precisa estar aberto a esse conhecimento e fazer com que cada vez mais ter esse protagonismo, ter essa ação, essa consciência, independentemente das nossas atividades. Agradeço aqui a sua audiência nesse PodProf de novembro. Então compartilha aqui o link, dá um like aqui no vídeo para que mais pessoas possam saborear e ver aqui todo esse conhecimento que a gente trouxe nesse momento aqui para você, para que você também faça essa corrente do bem. Chegue para mais pessoas e a gente aumente exatamente aqui esse conhecimento cada vez mais. Então, fique ligado aqui nas redes sociais para que em dezembro teremos o nosso próximo episódio do nosso PodProf aqui. E já, mais uma vez, né, muito obrigado a vocês, Teacher Tereza, Pita, muito bom estar aqui mais uma vez. E a gente sintam super convidados a voltar mais vezes para cá, hein? Voltaremos. Ótimo. É isso aí. É isso aí. Obrigada. Gente, valeu, obrigado. Tchau, gente. Um grande abraço. Tchau. Eba, que gostoso que foi esse papo.